Iniciando o terceiro bimestre, nós vamos iniciar também o estudo de uma nova escola literária, o Barroco, que aconteceu no século XVII e foi marcado por um tempo de dualidade do ser humano. Apesar do auge do Barroco ter ocorrido no século XVII, ele também é chamado de seiscentismo porque ele começou no finalzinho do século XVI, ainda com as obras dos jesuítas. E esse nome dessa escola vem do espanhol, que quer dizer barroco, que é o significado de uma pérola de forma irregular. O que aconteceu no Barroco? Foi uma postura de uma literatura racional e humanista proveniente do classicismo, e em contrapartida a uma postura religiosa vinda lá da época medieval do trovadorismo. Então, as obras do Barroco, elas vão estar sempre entrelaçadas entre uma discussão, entre um contraste, uma contradição entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Quando nós estudamos o contexto histórico do Barroco, nós notamos que a Igreja ainda é o centro das atenções. Vocês se lembram que o Martim Lutero, quando ele denunciou as indulgências vendidas pela Igreja, ele publicou 95 teses que geraram a Reforma Protestante, ganharam muitos adeptos e a Igreja ficou muito balançada. Além disso, vieram as ideias do João Calvino, que relacionava o trabalho à prosperidade. Também ganhou a adesão de muitos protestantes. Este foi um contexto que baseou o Barroco. Quando a Reforma Protestante ganhou força e a Igreja se viu ameaçada com a perda de muitos seguidores, a Igreja precisou reagir. E ela reagiu de 3 maneiras. Ela fez o Concílio de Trento, onde emitia decretos disciplinares, forçando os católicos a obedecerem às regras ainda mais da Igreja. A Companhia de Jesus, que a gente já viu lá no quinhentismo, os jesuítas vieram para o Brasil e para muitas outras áreas, para fortalecer a fé católica e fundar colégios católicos. E a Igreja também fundou o Index, que era uma relação de livros que os católicos eram proibidos de ler. Fora a Inquisição, que a gente já falou, que era a perseguição dos católicos que se aderiam à Reforma Protestante. Especificamente, o que nós vemos no Brasil no século XVII? O Brasil era colônia, os portugueses governavam e exerciam exploração da colônia, os jesuítas cuidavam da educação e dominavam a mentalidade das pessoas em relação à igreja, à sociedade, aos costumes. A imprensa era proibida, não se produzia literatura nem livro, nada no Brasil. O poder estava na mão de grandes latifundiários que cultivavam a cana-de-açúcar e os portugueses tinham o monopólio do comércio. Nada podia ser produzido no Brasil, tudo era mandado para Portugal e Portugal tomava as devidas providências de acordo com os interesses deles. Salvador era a capital da colônia nessa época e as produções artísticas no Brasil, nós vamos ver os poetas aqui da época do Barroco, era tudo feito aos moldes, à cópia do que era feito em Portugal, tudo ainda influenciado pela Igreja. A obra que marca o início do Barroco chama-se Prosopopeia, quem publicou foi Bento Teixeira. Quando a gente lê uma obra do Barroco, quais são as características que marcam esta obra? O que faz a gente compreender que esta obra é do século XVII e é do Barroco? Primeira coisa, o Barroco ele aconteceu em todas as artes. Então, foi uma fusão de coisas contrárias. Na pintura, misturou luz e sombra. Na música, combinação de sons muito diferentes. E na literatura, associou razão e fé. O que eu já disse lá no primeiro slide foi o antropocentrismo versus o teocentrismo. Por isso que o Barroco é considerado uma pérola irregular. É uma literatura muito rica, muito vibrante, que tem muita força na nossa literatura, mas ela é completamente irregular, inesperada, contraditória. O pessimismo
Por quê? Por causa da miséria da condição humana. O homem, ele viu que o antropocentrismo não trouxe todas as respostas que ele queria. Antes Deus era dono do meu destino, agora eu sou dono do meu destino e eu reconheço as minhas incapacidades, as minhas misérias, eu não dou conta de resolver tudo na minha vida. O rebuscamento, jogos de palavras, figuras de linguagem. Se ele é exagerado, ele é emotivo, ele é passional, ele age por emoção, então ele vai usar muito isso na maneira de escrever, escolher palavras que têm um efeito muito grande, muitas figuras de linguagem. Dinamismo, sensação de movimentos, isso é nas artes. Vocês vão ver igrejas, quadros, roupas, tudo é exagerado, tudo é para mostrar essa vontade, né, de se manifestar diante dessa contradição que era o homem do século XVII. E por fim, a transitoriedade da existência terrena. O homem começa a notar que ele, na verdade, embora tenha direito sobre decidir sobre o seu destino, né, o livre-arbítrio, ele pode fazer muito pouco. Então, a existência humana é transitória, é curta, eu não tenho tanto poder sobre mim mesmo como eu penso. Então, se eu tenho a principal característica do barroco é a contradição, o que eles vão falar? Sempre sobre coisas contrárias ou paradoxos. O que é uma antítese? Eu falar uma coisa diferente da outra. O que é um paradoxo? Duas coisas contrárias acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele vai dar importância à matéria, ele vai falar do espírito, ao mesmo tempo que ele está preocupado com o bem, ele já pensa sobre o mal, Deus e o diabo, o céu e a terra, a pureza e o pecado, a alegria e a tristeza, a vida e a morte, a juventude e a velhice, a claridade e a escuridão, o amor espiritual ou o amor carnal. Tudo isso vai ser a motivação para essa expressão artística do barroco. Então, ele está sempre em dualidade, ele está sempre em dúvida. Na mesma hora que ele pensa uma coisa, ele já pensa outra, ele já tem dúvidas e ele expressa isso, ele não guarda para si, ele vai se expressar dessa maneira. Então, essa dualidade é a marca do barroco. Nós sabemos que uma escola ela vem para contradizer, ela vem para negar o que a anterior falava, porque o contexto histórico muda, então a literatura começa a falar de outras coisas e vai negar o que era a escola anterior. Nós lembramos que lá no classicismo, no século XVI, que foi na Europa, e o quentismo no Brasil, por causa do humanismo e do renascimento, era uma época de exaltação da vida, do antropocentrismo, o homem confiava muito mais nele, era uma época de otimismo e valorização da harmonia e do equilíbrio com a valorização das culturas greco-romana. Então, isto era o homem do século XVI. Quando veio o século XVII, aí veio o barroco, época em que se considerava a vida como um transe doloroso que termina na morte, considerava-se que o maior inimigo do homem era o próprio homem, justamente porque ele não dava conta, ele não era suficiente para julgar e decidir sobre o seu próprio destino. A sociedade deixou-se invadir por sentimentos de pessimismo e desilusão, buscaram-se fortes contrastes entre a vida e a morte, realidade e aparência, luz e obscuridade. Então, este aí é um slide bem explicativo da mudança de mentalidade do homem clássico para o homem barroco. As obras barrocas tiveram influência de dois grandes autores espanhóis, o Góngora, que é influenciador do cultismo, que é uma pessoa que se preocupa muito mais com o jeito de escrever, com a maneira de se expressar no papel, usando uma linguagem extravagante, rebuscada, com muitas figuras de linguagem, palavras com sentido muito forte, e o Quevedo, que é influenciador do conceptismo, as pessoas que estavam mais interessadas no lado
racional das coisas, mais intelectual, do conceito, né? Conceptismo vem de conceito, então eles estavam muito mais preocupados com o conteúdo. Então, o gongorismo preocupado com a maneira de se expressar, a maneira de falar e de escrever, e o quevedismo muito mais com o conceito, muito mais com o que dizer, o conteúdo do que dizer. Nós estudamos o barroco no Brasil. E dois autores são muito importantes para o barroco no Brasil. O padre Antônio Vieira, que escreveu sermões, tem muitos sermões famosos, nós vamos ver algumas partes de algum. E o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, né, que fez poesia de vários segmentos, lírica, satírica, filosófica e principalmente religiosa. Esses são os autores que a gente vai estudar na próxima aula.